tantos livramentos que o Senhor tem dado, tantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nossas vidas e sobre a nossa família, e nós somos gratos, Pai. Colocamos agora, Pai, diante, Pai, do Senhor, do Teu trono, Pai, trazemos ao Senhor os nossos dízimos e oferta, Pai. Abençoa cada irmão que está aqui presente, cada irmão que vai dizimar, cada irmão que vai ofertar, aqueles que não trouxe, Pai, que o Senhor vai venha derramar sobre a vida deles, Pai, bênçãos sem medida, Senhor, e que eles venham receber, Pai, do Teu trono de glória, tudo aquilo que ele tem buscado, Pai. Se há alguma porta fechada, Pai, abre no poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por você, meu irmão que está assistindo online. Portas serão abertas sobre a tua casa, sobre a tua família. É o que eu declaro nesta noite, nesse domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Pode estar trazendo seu dízimo, oferta. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Chegou um momento precioso no qual nós vamos estar agora ministrando a palavra de Deus. Eu convido os irmãos que estão assistindo online, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo outras coisas. Prestem atenção na palavra do Senhor. Não deixe que distrações, coisas, televisão, outras coisas venham tirar aquilo que Deus tem para a sua noite, para a sua vida essa noite. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que hoje o Senhor falará fortemente ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quero convidar o pastor Paulo para cá, trazendo a palavra, em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos sobre a vida do pastor Paulo. Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor? Senhor eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa vida tão preciosa, pelo nosso pastor, Pai. Que o Senhor venha, Pai, falar verdadeiramente aos nossos corações e que o Senhor venha usá-lo, Pai, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós repreendemos agora todo ladrão de palavra, toda distração, toda preocupação, tudo que nos faça desviar do foco, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Fala fortemente aos nossos corações através do pastor Paulo. Senhor, vai de encontro aos familiares do pastor Paulo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Irmãos que estão online, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu vim trazer uma palavra, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês antes de iniciar a palavra. Vocês conhecem o pai que vocês têm? Vocês conhecem? Bom, a palavra de hoje nós vamos falar sobre paternidade, tá? Então eu começo com um texto que é Mateus 6, 9, 13, e eu peço a todos que fiquem de pé para que a gente possa em Mateus 6, 9 ao 13, Jesus fala assim: portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estás
nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Durante o Sermão da Montanha, Jesus ensinou aos seus discípulos um importante modelo de oração que diz: Pai nosso que estás nos céus. Então o ensino revela que em nossa relação com Deus devemos ter profunda consciência de sua paternidade sobre nós. Éramos órfãos no mundo e escravos do pecado, mas o Senhor, por meio da cruz de Cristo, nos adotou e nos fez herdeiros. Em Gálatas 4, 3 ao 7, Gálatas 4, 3 ao 7, a palavra diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem uma adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Vocês estão vendo a importância da gente falar Pai, Abba, Pai, Paizinho, Pai. É tão importante isso, a gente ter isso dentro do nosso coração, porque determinada situação que você já pode ter passado na vida com o seu pai, eu mesmo, meu pai já é falecido, já vai fazer quase 2 anos, mas eu já passei situações com meu pai que vocês iam falar assim: fosse eu tinha largado ele com o pai, mas não, porque eu tenho que reconhecer que eu tenho um pai maior lá em cima, e ele cuida de mim. Independente das tempestades, independente de tudo, Ele é o meu Pai. No meu coração, eu sei que Ele é meu Pai. Mas eu também sei que muitas das vezes esse Pai terreno que nós temos é falho, porque Ele é de carne. Ele pode falhar. Quem disse que não? Mas nós sabemos ter que perdoar. Porque se nós somos filhos desse Pai maravilhoso que nós temos que perdoar. Desde antes da fundação do mundo, o plano de Deus sempre foi ter uma grande família, com muitos filhos e filhas. Efésios 1, 4, 5. Efésios 1, do 4 ao 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E 2 Coríntios 6,18, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, vocês estão vendo que na palavra de Deus, o próprio Deus fala
que nós seremos filhos e filhas dele. E ele, esse grandioso Pai que ele é. Por isso é maravilhoso saber que ao crermos no nome de Jesus, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tudo isso é fruto de amor, como diz o apóstolo João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Em Cristo recebemos gratuitamente a condição de filhos amados e consequentemente uma série de cuidados conforme veremos a seguir. O primeiro, a provisão. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Através dessa oração, Jesus nos ensina que o Pai Celestial é o nosso provedor, dentro da oração do Pai Nosso. Então ele fala: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele provê o pão nosso de cada dia. Através dessa oração, Jesus nos ensina que o Pai Celestial é o nosso provedor e Ele quem supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Como vocês vejam, nós não temos que ficar ansiosos, nós não temos que ficar nervosos, nós não temos que esbravejar, e reclamar, murmurar, porque o nosso Pai cuida de nós. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele cuida de nós. E não nos deixa faltar nada. Salmos 23:1. Salmo 23:1. Então ele fala o quê? O Senhor é o meu pastor. E nada, aqui está falando, né, um tiquinho, nada me faltará. Como filhos, não vivemos inseguros pelo porvir. Sabemos que o Pai está cuidando de tudo. Também não andamos ansiosos pelo que haveremos de comer, beber ou vestir, pois nosso Deus sabe de tudo o que precisamos. Mateus 6, 25 ao 33. Mateus 6, 25 ao 33. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Interessante isso, que realmente, se às vezes tem pássaros, tem aves, nós temos que dar comida, né? A gente põe, se estão presos dentro de uma gaiola, a gente os alimenta.
E esse então sou eu. Como o nosso Pai é maravilhoso, como Ele cuida de cada um. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, hoje ele sabe, a gente também já fez esse trabalho. Se a gente faz um trabalho em rua, e muitas daquelas pessoas que estão na rua, elas estão aprisionadas pelo mal e não conseguem fugir. Mas você já viu algum morador de rua pelado? Sem roupa? Pode ver às vezes descalço. Porque Deus, Ele supre todas as coisas aos filhos dele. Independente da situação que eles estão lá, do fato deles estarem naquela situação, mas Deus ama eles. Eu estou cansado de levar roupa. Eu vou pegando cartão lá, afinal não estou usando essa roupa. Levo. Um tempo atrás, um domingo passado, foi no mês de fevereiro, ou início de maio, não lembro, foi um domingo. Eu olhei assim uma sapatilha minha branca, fala sapatênis, né? Eles falam mais branca lá. Eu olhei para ela e falei: você vai embora. Você vai embora. Aí tinha um rapaz lá, deitado lá na rua, sentado assim. Falei: irmão, por que você está assim? Não, quero não. Amém. Aí tinha um deitado assim, eu cheguei perto dele e vi que ele também estava descalço, os pés sujos. Cheguei para ele e falei assim: irmão, eu tenho aqui um sapatênis aqui, você assim, nossa irmão, muito obrigado. Pegou o negócio, abraçou. Sabe? Então, Deus cuida de tudo, até desses que necessitam, que precisam. Deus supre todas as coisas. Além do mais, a necessidade que tínhamos de provisão não estava relacionada somente ao pão físico, mas também ao pão espiritual. Tamanha provisão o Pai nos concedeu por meio de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. João 6, 32 ao 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então vocês estão vendo que o próprio Jesus falou: Eu sou o pão da vida. O meu Pai, Ele me deu
É só você aproveitar. É só você continuar no caminho de Jesus. O caminho de aqui ele fala o que nós entendemos, que quando nós temos o pão da vida, aí você nunca mais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O próprio Jesus está falando isso. Portanto, não tenha dúvida de que nessa terra, tudo que for realmente necessário para que você cumpra o seu propósito, o Pai Celestial vai prover na sua vida. O segundo, perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando reconhecemos a paternidade de Deus por meio de Cristo, recebemos perdão das nossas dívidas espirituais. Estávamos perdidos no mundo e éramos detentores de uma dívida impagável. No entanto, o Pai nos adotou e ainda pagou toda a nossa dívida na cruz. Hoje, na condição de filhos, apesar dos nossos erros, o Pai continua disposto a nos perdoar. Suas misericórdias renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22 ao 23. Lamentações 3, 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por isso, não importa o quão distante você esteja, assim como na parábola do filho pródigo, o Pai sempre estará te esperando de braços abertos e pronto a te perdoar. 1 João 1,9. 1 João 1,9. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vós escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos a comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é tão sério isso aqui. Muitos, às vezes, eu falo até esses, que estão que tiveram encontro com Deus, tiveram encontro com Jesus e estão perdidos. Eles, se buscassem a palavra de Deus em cima desse 1 João 9, eu creio que eles iam sair dessa prisão, iam ser libertos. Eles voltariam para Jesus assim: ó, está lá de Deus.
Mas isso precisa ter persistência, força, e é um caminho a seguir. Além do mais, o perdão de Deus se consolida em nossas vidas na mesma medida em que perdoamos a quem nos fere. Portanto, não podemos esquecer de que o Pai nos perdoou para que pudéssemos perdoar uns aos outros. Então, o perdão, ele é primordial na vida do cristão. Temos que perdoar. O nosso coração não pode se encher de amargura, raiva, ódio. Não. Perdoa. Tenha o coração de Deus. Perdoe. Porque se você não perdoar, infelizmente o Pai não vai poder te perdoar. A terceira é a proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No primeiro momento, pedimos ao Pai que nos auxilie na luta contra as tentações. E esse é um clamor para que Deus nos tome pela mão e nos proteja de nossas próprias fraquezas e possíveis quedas. Consequentemente, pedimos ao Pai que nos livre do mal, que nesse contexto significa proteção contra o maligno. Nesse caso, temos a convicção de que nossa condição de filhos nos garante proteção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. 1 João 5,18. Por isso, situações de perigo podem até surgir durante a caminhada. No entanto, sabemos que o verdadeiro socorro vem de nosso Pai. Salmo 121, do 1 ao 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então vocês estão vendo que a nossa caminhada, essa caminhada com Cristo, nós pedimos a Deus, eu falo isso todos os dias, paz meu irmão. Então eu falo sempre com Deus, Pai, me livre das tentações, porque nós vivemos nesse mundo, o mundo jaz no maligno, é a própria Bíblia que diz: no mundo tereis aflições, Jesus venceu. Aleluia. Então nós temos que saber que nós temos um Pai que Ele nos livra de todas as tentações a partir do momento que nós estamos aqui, necessários aqui, na palavra dele, no caminho dele, na verdade dele, na justiça dele. Nada vai nos atingir. Vamos à conclusão. Somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Nele temos provisão para nossas necessidades, perdão para as nossas dívidas e proteção contra os ataques do maligno. Portanto, já não há o que temer. O Pai Celestial tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E prometeu que nunca vai nos desamparar,
Assim ele nos diz: não temas. Prestem atenção. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Vamos para uma outra parte agora. Aqui no de 10, eu faço aqui uma coisinha, sabe? Agora nós vamos ver paternidade conhecendo o coração do Pai. Podemos viver a compreensão da revelação da nossa história, de tudo que o Pai disponibiliza para nós. Sendo assim, a primeira mensagem dessa série vai revelar a todos nós como é o coração do Pai. A Bíblia diz o seguinte: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Gálatas 4:6. A palavra de origem aramaica, Abba, Pai, ela nos traz um sentido de intimidade, usada geralmente quando um filho tem um relacionamento verdadeiro e puro com seu pai. Seria como o paizinho, o papai. Abba é uma expressão para chamar carinhosamente pelo pai, demonstrando intimidade, afeto e liberdade. Deus é Pai. Ele quer se relacionar com você dessa forma. A Bíblia diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. Você saiu da escravidão, se tornou filho de Deus. E por ser filho livre, quer dizer, por você ser um filho livre, Deus também o tornou herdeiro. Você é herdeiro de tudo que Deus tem para te dar. O que Ele já está te dando, o que Ele ainda vai te dar, mas você já é herdeiro de todas as coisas. Hoje Deus está te chamando para experimentar o seu coração. Eu vou ler agora uma parábola que é um homem que tinha 2 filhos. Algum de vocês já deve ter, sabem essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Em outras Bíblias fala que ele gastou seu dinheiro com meretrizes, com tudo de errado, tudo que há no mundo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as lavagens de alfarrobeira, quer dizer, aquela lavagem que se dá para os porcos, a gente sabe que é resto de alimento, resto para coisa, e ele sentiu em comer aquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem isso. Caiu em si e ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Prestem atenção, agora vim com vocês. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de
compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não mais sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo. Calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Isso está em Lucas 15, do 11 ao 24. Então vamos começar? Agora vai ser uma coisa muito boa. Para experimentar o coração do Pai, assuma sua identidade de filho de Deus. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: a maioria dos problemas emocionais que vivemos vem da orfandade. Ela traz a sensação, a orfandade, eu procurei saber um significado mais amplo. O significado de orfandade é estado de órfão, pessoa que foi abandonada, às vezes perder os pais, não tem pai, não tem mãe, né? De quem perdeu os pais ou um deles, condição de desamparo, abandono. Então ela traz a sensação de não pertencimento, afastamento e isolamento. E ela muda a maneira de como vemos a nós mesmos, trazendo distorção e nos afastando da verdade. Porém, em Deus você não é rejeitado. Olha, é aquilo que eu falei. Você pode ser órfão, você pode ter perdido seu pai, pode ter perdido sua mãe, ou qualquer situação, mas em Deus você não é rejeitado. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Está em Romanos 8, 15, 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Para experimentar o coração do Pai, admita os seus erros. Lucas 15, 17 e 19. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai, e ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Assuma a sua fragilidade, as suas fragilidades. Assumimos, temos que assumir as nossas fragilidades. E dependa de Deus, tenha dependência de Deus. Não fica receioso não. Eu vou depender de Deus, eu estou assim, eu estou assado. Não. Vai lá, entra para o teu quarto, olha teu pai, que vai te escutar em secreto. E dependa de Deus, momento a momento, para que você seja capaz de conseguir superá-las. A Bíblia diz, Salmo 34, 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Deus sempre estará de braços abertos para recebê-lo, independente do momento. Quando você erra, Deus só espera uma única atitude: arrependimento sincero e intenso. Presta atenção. Deus sempre estará de braços abertos para recebê-lo. Aquele que está em pecado, Deus, Ele vai fazer assim, porque Ele não ama o pecado. Mas a partir do momento que ele se arrepende,
ele se humilhar, falar: Pai, volta para mim. Deus vai ganhar o braço dele, vem meu filho. Então vamos lá para experimentar a coração do Pai. Rejeite toda a orfandade. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse: o filho mais novo decidiu abrir mão da questão mais importante, de ser filho. Quer dizer, o filho, naquele momento, pelo que ele fez, ele falou: eu não sou mais filho do meu pai, pelos meus erros, e muitas das vezes estão nessa situação dele, estão aí presos, porque ele não rejeita a orfandade, e muitas vezes vai ficar preso naquela situação. Então, a questão mais importante é o filho mais novo decidiu abrir mão da questão mais importante, de ser filho. Quando começou a falar, parece que o pai literalmente colocou a mão em sua boca e não permitiu o filho afirmar: trate-me como um dos seus escravos. Muitas das vezes Deus vai usar pessoas, alguém, para que você não fale aquilo, em que às vezes Satanás vai bater palma, achar assim: que maravilha, ele está fazendo não a vontade de Deus, mas a minha. Mas Deus vai usar pessoas que vai falar com o seu coração, que vai mostrar para você o quanto é importante você estar na presença do Pai. Afirma, o filho então afirma que também é um dos seus casos, mas o recebeu prontamente. Olha isso aqui, gravem isso em seus corações. O órfão olha para o que falta, mas o filho sabe que há abundância na casa do pai. Glória a Deus. Para experimentar o coração do Pai, desfrute da alegria do seu lar. Olha que maravilha. Traga um novilho gordo e mate-o. Vamos fazer uma festa e comemorar. O filho perdido, pródigo, o órfão, voltou para casa e para os braços do seu pai. E o pai não perdeu tempo, mandou fazer uma festa, porque na casa do pai há abundância de alegria. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. João 17:13. Conclusão: o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. A sua herança por direito inclui dois aspectos: a herança da vida de Jesus e a herança da promessa de Deus. Preste bastante atenção no final dessa parábola do filho pródigo. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga uma melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e uma festa em comemorar.
pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Deus o Pai deseja que você receba hoje um anel que representa a herança, as sandálias que representam sua liberdade como filho, e as roupas novas que simbolizam a transformação da sua vida. Entenda uma coisa: uma palavra do Pai muda tudo. Experimente o coração de Deus hoje. Então, primeiro, assuma a sua identidade de filho de Deus. Segundo, admita os seus erros. Terceiro, rejeite toda a orfandade. E quarto, desfrute da alegria do seu lar. Essa é a palavra que o Pai, esse maravilhoso Pai que eu tenho, deixa para vocês. Porque tudo isso não é só ministrado para vocês, é para mim também. Me edifica. Porque a cada momento eu entendo que se eu me afastar da presença do Pai, muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas. Hoje minha filha chegou, ela ontem saiu, foi no aniversário de um amigo dela, foi num restaurante, e o namorado dela falou assim: não, eu não vou. Ele é batizado, também é cristão, meu filho também é cristão. Ele virou no primeiro momento e falou que não ia. Aí eu estava lá em casa hoje. Aí ela chegou lá. Nossa, vocês não sabem o que aconteceu. Estava eu e o João, falei assim para ela: o João foi. Ele falou que não ia. Ele resolveu ir. Aí ele tinha um cara estranho do outro lado da rua assim. Ele ficou olhando o cara assim, né, achando estranho. O cara veio em direção e disse: por que você está olhando para mim, rapaz? Você está achando isso o quê? E ele ficou calado. Olha, você olha nos meus olhos aqui, você vê, não sei o que e tal. Eu tirei uma conclusão que Deus trouxe no meu coração na hora. Ele falou que ele não iria lá. Não era para mim. Minha filha, tudo bem. Ele não falou nada para ela, falou para ele. Falou o coração dele: não vá. Ele desobedeceu e foi. Podia ter acontecido alguma coisa pior? Podia. Mas eu, como pai nessa terra, eu já oro, já peço: Deus, cobre os meus filhos. Põe a tua armadura neles, Senhor, proteção. Mas uma das outras coisas, obediência. Se você ouviu, é o Pai, através do Espírito Santo que habita dentro de você, falando: não fale. Temos ouvido é o Pai, temos ouvido é o Filho, é o Espírito Santo. Temos que ser mais obedientes. Sagrado o coração do Pai. E eu sou muito feliz de ter largado uma vida ao qual não era boa. E desde quando eu larguei e estou aqui, a cada dia eu amo mais a Deus, meu Pai. A cada dia, dentro do meu quarto, eu falo: obrigado, Pai, por tudo. Por tudo. Todas as vezes. Amém? Pai, em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor, porque essa palavra
veio do teu trono, veio porque é a vontade do Senhor que fala, que o Senhor nos use para transmitir aquilo que o Senhor quer, a sua vontade. Deus abençoe cada irmão que está aqui, Pai. Que essa palavra seja internalizada nos corações deles, Pai. Que haja mudança e que te busquem como um Pai. Busquem o Filho e busquem o Espírito Santo. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. A paternidade. Nós temos um Pai. Aqui eu conheço todos que estão presentes. Mas a pergunta, antes de terminarmos, é para você. Assim como o filho pródigo, o filho mais novo, ele pegou a herança do pai. O pai deu de coração aberto aquilo que era por direito dele. Talvez você nessa situação, você saiu de casa. Talvez você nessa situação, você foi para caminhos no qual você não está tendo coragem de retornar. Talvez você não está tendo coragem de se reconciliar com o Pai, com o seu Pai Celestial. Eu convido a você, meu irmão que está assistindo, você que porventura se afastou dos caminhos do Senhor Jesus, você que porventura se afastou, assim como aquele pai estava de braços, a palavra que foi lida aqui, que foi ministrada aqui, aquele filho, ele criou coragem. Ele disse: se ao menos eu chegar na casa do meu pai e ele me der um emprego, ao menos eu vou tratar com os servos do meu pai, eu vou estar melhor do que na situação no qual eu estou hoje. E a palavra de Deus fala que quando ele estava caminhando, seu pai estava ali de longe e ele percebeu o seu filho. O pai reconhece o filho. Então você que por algum dia se afastou dos caminhos do Senhor, faça uma oração, peça perdão a Ele, peça perdão por tudo. Se você pecou, se você está sentindo no seu coração retornar os caminhos do Senhor, fala: Senhor Jesus, eu pequei, eu falhei, mas eu estou arrependido de tudo aquilo que eu fiz. E essa noite Deus falou no meu coração, e eu quero retornar aos teus caminhos, na certeza que serei aceito, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Antes de terminarmos, eu quero dar alguns recados. Quarta-feira, a próxima, nós vamos ter o nosso culto de cura e libertação. É o primeiro culto que nós vamos fazer. O Ministério Só para o Espírito vai fazer durante a semana. Até então nós temos cultos só nos domingos. E a cada momento que o Senhor vai nos permitindo, nós vamos ter outras atividades. Mas agora, quarta-feira, será o nosso culto de cura e libertação. Você que mora em Lagoa Santa, eu deixo o meu convite a todos vocês para trazer uma pessoa no qual você acha que está triste, que precisa de uma cura, não só física, mas a cura interior. Convide ele a participar. Traga foto, se não puder vir, traga foto de um familiar, de um filho, de uma filha. Traga foto da sua casa. Traga foto sim da sua casa. Por quê? Às vezes a nossa casa, ela está sendo vista por pessoas que não querem que você more ali. Elas se incomodam que você mora naquele local, naquele terreno, naquele espaço. Então, o que eles fazem? Eles desejam, lançam palavras de
maldição contra aquele lar. Traga a foto, traga a chave da sua casa, do seu carro. Nós vamos estar aqui fazendo um ato profético, orando em nome de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que liberta, que salva, que cura. É Ele que fará o milagre em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos, meus irmãos. Senhor eterno Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Nós reconhecemos o Senhor como nosso Pai. Nós reconhecemos o Senhor, Pai. E somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos por tudo que o Senhor vai fazer. E somos gratos, Pai, pelo aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, nossa família, bens materiais, nosso trabalho. Somos gratos por tudo, Pai. E que nós possamos a cada dia buscar a intimidade, o relacionamento, assim como foi ministrado, assim como o Senhor quer que façamos, que sejamos íntimos do Senhor. O Senhor, meus amados, Ele quer que você tenha um conhecimento no qual, uma intimidade no qual é simples. Ah, papai, ah, papaizinho. É você conversar com o Pai. Senhor, hoje aconteceu isso, aquilo. Converse com Ele. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso Paizinho. Graças te damos. Leva os teus irmãos em segurança para casa e que eles possam ter uma semana abençoada, uma semana cheia do poder da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. E aos irmãos que estão assistindo online, que o Senhor venha, Pai, abençoar a semana deles, a casa deles, a família deles, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vem em paz em nome de Jesus Cristo.